Mas, então, antes, uma coisa de cada vez, né? Na aula de hoje a gente vai falar desses 3 métodos de treino. Aí, na aula que vem, já fica organizado vocês terem o tempo para fazer o estudo dirigido, que eu vou passar, e a gente vai seguindo, tá? Toda hora o povo está entrando aqui, por isso que eu paro. Então, vamos falar de métodos de treino e do que diz a literatura. Tudo que eu estou trazendo para vocês agora vai ser baseado em literatura, vai ser baseado em artigo científico. Tanto que a maioria dos slides vai ter o print lá do artigo científico que eu usei para me basear para dar essa aula para vocês. Então, tem muita coisa que existia um conhecimento empírico, no sentido de uma pessoa observou que talvez fazer uma coisa de tal forma desse certo, e aí começou a fazer. E depois é que veio o estudo científico para provar ou não se aquilo funciona ou não. Tá? E esse é bem o caso desse primeiro método que eu vou trazer para vocês, que é o German Volume Training, por isso que chama GVT, tá, Adriano? Por isso que não é NET, por isso que não é Vivo, por isso que é GVT. Esse método, ele existe desde a década de 70. Ele é um método alemão para fisiculturistas, halterofilistas, né, pessoas que precisavam ficar grandes e fortes. A princípio, ele passou muito tempo sendo um método só empírico, ou seja, as pessoas testavam e achavam que davam certo e aí por isso faziam, mas ainda não tinha evidência científica de que aquilo tinha algum efeito, se era melhor que outro método, ou igual, ou pior. Os estudos sobre o GVT são muito recentes, mesmo que o método já seja usado há muito tempo, desde a década de 70. Esse cara, esse Charles aqui, vocês podem clicar no link depois para ver a página dele, foi ele que, mesmo, isso é usado desde os anos 70, mas ele veio e falou assim, olha, esse método, para ele funcionar, ele fez um protocolo. Então, para esse método funcionar, são 10 séries de 10 repetições, cada série, a 60% de um RM de carga. Então, esse cara, esse Charles aí, ele trouxe esse protocolo. Esse protocolo não veio do estudo científico, o estudo foi feito depois, tá? Então, ele veio da observação, do empirismo, e ele fundou esse protocolo. A partir desse protocolo, de alguém que fez um protocolo e deu um nome para isso, que foi o GVT, começaram os estudos sobre esse método para comparar, tanto com um controle, com quem não faz nada, para observar que tanto que qual é o efeito que isso tem numa pessoa, e também para observar, comparado a outros métodos, se é um método igual, mais ou menos eficiente, ou para poder falar de vantagens e desvantagens desse método, tá? Então, o que é esse método a princípio, GVT? Eles são 10 séries de 10 repetições, cada série, a 60% de um RM. Então, a carga a 60% de um RM. E o intervalo de recuperação dele é o mínimo possível a partir de 30 segundos. Então, você começa, tipo, entre a primeira e a segunda série, você faz 30 segundos de intervalo de recuperação. Entre a segunda e a terceira, 30 segundos. Vai chegar uma hora que só 30 segundos vai ser muito pouco para você se recuperar e ser capaz de fazer as próximas 10 repetições. Só que esse método ele não permite redução de carga. Então, quando começa a ficar difícil, você aumenta o intervalo de recuperação em vez de diminuir a carga, tá? Por isso que ele pode variar, na verdade é de 30 a 90 segundos. Então, começa com 30 e vai aumentando o intervalo de recuperação, gerando assim uma fadiga acumulativa. E testem depois vocês fazerem em casa, é realmente bem fadigante. Esse método, ele nunca foi recomendado como um método para músculos, para pequenos grupos musculares ou músculos isolados ou exercícios uniarticulares. Ele é recomendado para grandes grupos musculares, para exercícios multiarticulares, como flexão de braço no chão, como agachamento, tá? E como puxada, pegada, mas exercícios que trabalhem mais de uma articulação, se possível mais de duas até, e não apenas de forma isolada, como só uma flexão de cotovelo, por exemplo. Bom, então tá.
falando dos tais estudos, né? No começo, como esse protocolo preconizava 10 séries de 10 repetições, alguns pesquisadores falaram assim, será que é demais esse volume? Se a gente calcular o volume com o baixo intervalo de recuperação e a carga que é moderada, não chega a ser baixa, 60% é moderada, não é alta nem baixa, o volume de treino fica muito grande, são 100 repetições a 60% de um RM. E aí, os pesquisadores começaram a se perguntar será que se eu fizer um treino com menos volume, eu teria ainda hipertrofia? Será que eu posso deixar esse treino menos lesivo e tão eficiente quanto? Então, alguns estudos fizeram isso, tá? É o chamado GVT modificado, efeito daqui, Modified German Volume Training, na hipertrofia e na força. Esses dois estudos verificaram as mesmas coisas e eles são independentes. Então, pesquisadores diferentes resolveram estudar esse método, modificando-o para ver se tinha algum efeito, alguma vantagem essa modificação. E o que eles acharam? Os grupos, eles compararam grupos que fizeram as 10 séries de 10 repetições com grupos que fizeram 5 séries de 10 repetições. Então, basicamente, o grupo que faz 5 séries faz metade do treino em relação ao volume do que faz as 10 séries de 10 repetições. E esses dois estudos acharam que não houve diferença entre força e hipertrofia muscular de quem fez as 10 séries e de quem fez as 5 séries. Se não tem diferença fazer 5 séries e fazer 10 séries, para que eu vou fazer as 10 séries? Essa que é a lógica deles. O que mais que eles acharam? E aí já não é tão legal, tão promissor assim. A hipertrofia que eles encontraram, a maioria dos estudos acontece em 12 semanas, a maioria dos estudos encontrou que existia uma estabilização, existia um platô por volta de 6 semanas de treino. Então, subiu, ele é muito metabólico, então tem um efeito muito rápido, aparece muito rápido o efeito, mas aí a partir de 6 semanas já não estava subindo tanto assim. Essa hipertrofia começou a se estabilizar. O que mostra também que não é um método para ser usado para sempre. Comecei a fazer GVT, esse vai ser o único método que eu vou fazer daqui para frente, porque é um método que alcança platô. E aí você tem que variar com outro método e talvez voltar para ele e por aí vai. E aí o que eles observaram comparando quem fez as 10 séries e comparando quem fez as 5 séries? Que, na verdade, esse excesso de séries, esse excesso de volume, que pode ser considerado um overtraining, ele pode atrapalhar a hipertrofia. E, em alguns casos, em pessoas que têm o catabolismo muito acentuado, as pessoas podem começar a retroceder. Então, começa ganhando e depois começa a perder, mesmo mantendo o mesmo treino. Em vez de continuar ganhando, começa a perder a hipertrofia conquistada. Tá? Não é qualquer ser humano que aguenta um volume extremamente grande de treino. Isso já se sabe na literatura. Tanto porque não é necessário, muita gente responde bem a volumes que não são absurdos, e volumes absurdos têm uma maior chance de lesão. Então também não é vantagem você causar uma lesão articular, você deixar um atleta com sobrecarga de metabólitos, de inflamação e por aí vai. Né? Quais são as considerações interessantes para a gente falar sobre o GVT? É um treino extremamente rápido. Se eu tenho um aluno, ou se eu tenho pouco tempo para fazer uma série que me dê efeito de hipertrofia, se você contar, vamos supor agachamento, se eu levo 30 segundos para fazer as 10 repetições e eu faço 5 séries, com intervalo de 30 segundos, então, uma série, 30 segundos, dá 1 minuto. 5 séries, 5 minutos. Ah, mas é pesado, então não vou aguentar 30 segundos de intervalo de recuperação o tempo todo, eu vou aumentando, eu posso chegar até 1 minuto e meio. Beleza. O treino dura 15 minutos.
Você faz uma série de agachamento que envolve um monte de músculos ao mesmo tempo, tanto de tronco quanto de membros inferiores, em 15 minutos. Um treino extremamente metabólico e um treino que vai ter efeito quando se fala de hipertrofia, que comprovadamente vai ter efeito, né? Outra vantagem, cargas moderadas. Eu não boto uma carga muito alta em cima de uma pessoa que talvez não tenha coordenação, que talvez não tenha a coativação dos músculos sinergistas perfeita para fazer aquela série com perfeição, diminuindo a chance de lesão articular. A maior parte das lesões articulares na academia, no processo de hipertrofia, está no movimento errado. Porque se a carga é alta, mas o movimento é adequado, está todo mundo se adequando para aquilo acontecer. Se a carga é alta e o movimento não é adequado, aí a chance da lesão articular acontecer existe. Como seria esse metabolismo acentuado? Como assim metabolismo acentuado, Douglas? O que eu falei que ele é altamente metabólico? Douglas dormiu ou tá digitando? No slide anterior falou do metabolismo acentuado. Peraí, deixa eu voltar aqui. Para eu ter certeza. Ah, eu acho que eu falei que algumas pessoas têm o catabolismo acentuado e por isso podem retroceder ou não evoluir com um treino de grande volume ou altamente metabólico. O catabolismo, tá? Porque como é que a gente hipertrofia? Todo mundo tem catabolismo e anabolismo. Todo mundo tem. A gente degrada coisas o tempo todo e a gente constrói coisas o tempo todo. Isso é para músculo, isso é para gordura, isso é para pele, isso é para quase todo tipo de célula do nosso corpo. Só que existe uma razão, no sentido de fração mesmo, entre o que eu degrado, o catabolismo, e o que eu construo, o anabolismo. Se eu catabolizo mais do que o anabolismo, eu tenho perca. Quando a gente para de fazer exercício, a gente para de aumentar, ter estímulo de síntese proteica, diminui o anabolismo, o catabolismo continua alto, eu começo a perder. E o contrário, quando a gente hipertrofia, é porque o catabolismo está aqui e eu tenho um anabolismo maior que o catabolismo. Eu tenho tanto que eu degrado, mas eu tenho mais estímulo para síntese do que o tanto que eu degrado. E aí o saldo é a hipertrofia, é sobrar, é a mais. Que é, entendeu? Que aí é o anabolismo. Aí algumas pessoas, e aí vem de características genéticas, aquela coisa que eu falei da miostatina naquela aula de mecanismos de hipertrofia, algumas pessoas têm mais facilidade de anabolizar e algumas pessoas têm o catabolismo mais acentuado. Quem tem mais facilidade de anabolizar, não vai anabolizar só músculo. Você pode ver que uma pessoa que tem tendência a engordar também fica grande rápido ou com mais facilidade. E uma pessoa que tem um catabolismo alto não engorda, é sempre magrelo, mas também não cresce. A não ser com o uso de coisas, né? Mas a gente está falando no sentido natural. Então, quando a pessoa tem um catabolismo mais acentuado e ela faz uma série com volumes extenuantes que geram muita inflamação, que gera muito metabólito, pode ser que aquele organismo não consiga realizar a síntese proteica para superar o catabolismo. Então, o catabolismo está aqui. Se eu fiz o exercício, né, eu degradei, eu destruí algumas coisas. Eu preciso não só recuperar o que eu perdi, o que eu catabolizei, como eu preciso de um saldo, eu preciso superar aquilo que eu perdi. Aí eu vou ter a hipertrofia. Mas se a pessoa cataboliza demais e o treino que eu faço, o organismo não consegue essa superação, aí ou ela estaciona ou ela retrocede, ela perde em vez de ganhar. Tem pessoas que vão ter essa característica, tá? Tá.
A Kathleen está perguntando se recomenda para iniciante após a adaptação. Deixa eu ver se está aqui rapidinho. Kathleen, esse treino é altamente metabólico. O que vai acontecer? Durante o treino, na hora que você está chegando ali nas últimas séries... é o Adeilson, é porque está escrito Kathleen, foi mal. Na hora que você está fazendo o treino, ele é extremamente fadigante, e como ele é altamente metabólico, ele é doloroso também. Queima, sabe? Aquela sensação de queimado e aquela sensação de falta de ar, e a pressão sobe, e meu Deus, eu tô morrendo, e eu não aguento mais fazer esse agachamento, e eu vou cair. Eu não recomendo para uma pessoa iniciante ou que acabou de passar pela adaptação, porque a chance dela se fadigar antes da hora e não conseguir completar as séries existe, porque ela pode não ter tolerância ao excesso de lactato e à hipóxia, e aí dá aquela sensação de vômito, a pessoa começa a passar mal, a pressão cai, a pessoa cai no chão. Então, para uma pessoa não treinada ou ainda não tão treinada, eu não recomendo o GVT, tá? Como que eu posso usar o GVT numa pessoa que não tá habituada, não está bem treinada ainda? Sem carga. Aí pode ser interessante. Então, por exemplo, você é personal e você não está numa academia, você não tem acesso às barras, halteres e aquele tanto de recursos, aparelhos, etc. Se você fizer só agachamento, agachamento com os dois pés ao mesmo tempo no chão, não vai ser 60% do seu 1RM, espero eu, do seu próprio peso, mas vai ser um início para a pessoa começar a sentir e a adquirir tolerância à hipóxia e aos excessos de metabólicos, até que ela consiga se recuperar. E aí, tem outra característica relevante, que é o seguinte: eu mesma já comentei com vocês que eu sou muito sensível à dor, que a minha recuperação muscular não é muito eficiente e que eu sinto muita dor tardia. Pessoas altamente treinadas geralmente não têm essa característica, geralmente não sentem tanta dor. Sente um pouquinho, né? Tipo, o treino fez efeito, mas nada tão debilitante, que não é o meu caso, por exemplo. E pessoas que têm condições metabólicas que causam uma inflamação basal, pessoas inflamadas tendem a ser mais sensíveis e tendem a sentir mais dor. E aí um treino altamente metabólico vai aumentar essa dor e essa inflamação que a pessoa já tem, sem necessariamente trazer os benefícios que isso traria para essa pessoa, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que tem fibromialgia, uma pessoa que é obesa, uma pessoa que o obeso é inflamado, uma pessoa que tem uma diabetes que não é das mais reguladas, a glicemia não é das mais reguladas, e ele já tem diabetes, seja tipo 1, seja tipo 2. Pessoas com disfunção hepática, com disfunção renal, de forma geral, já tem um metabolismo inflamado. Eu causar de propósito uma inflamação exacerbada nessa pessoa por um treino altamente metabólico, ela pode não conseguir se recuperar desse treino num bom sentido. Ela vai, tipo assim, ela vai sobreviver, mas não vai ficar melhor do que estava antes, não vai hipertrofiar, não vai evoluir, vai só sofrer e vai ter dor e aí não rende. Então, para algumas pessoas, esse tipo de treino não é adequado, não vai ser uma boa alternativa, tá? Isso inclui idosos, infelizmente, já que ele é um treino eficiente para hipertrofia. Por quê? Não todos os idosos, mas idoso é uma população que normalmente ou comumente já tem uma inflamação basal. O idoso é inflamado pelos efeitos que a vida trouxe para que hoje ele fosse um idoso. Então pode ser um tipo de treino que não vai ter muito benefício para ele, que ele pode sentir muita dor, pode ficar debilitado, né, de perda de função, de perda de força, sem conseguir aquele efeito da hipertrofia no prazo esperado. Então pode não ser um método eficiente para esse tipo de população especial, tá? Para pessoas altamente treinadas, é um método bem interessante, é uma alternativa de variação de treino.
Então, você estava numa sequência, por exemplo, de ganho de força, e de repente você vai para o extremo, que é esse treino que é altamente metabólico para hipertrofiar, com prazo delimitado, já que o estudo mostrou que a partir de 6 semanas você não vai ter um ganho acentuado. Aí você volta para outro tipo de treino, aí uma hora você vem de novo, aí volta. Vantagem do treino metabólico, que eu comentei na aula de mecanismos de hipertrofia, maior aderência de colágeno nos tendões. Então, uma pessoa que faz um treino metabólico, ela tem menos chance de lesão nos tendões. E aí, uma pessoa, por exemplo, um levantador de peso olímpico, competitivo, um crossfiteiro até, que tem essa característica de levantar muita carga muito rápido. É nesse muito rápido que, às vezes, um tendão não aguenta. Que, né, na largada de um tiro, por exemplo, é quando o tendão de Aquiles tende a arrebentar. Então, num levantamento de peso muito rápido, é quando você pode ter uma lesão tendínea. Se você se prepara com um treino altamente metabólico, você fica mais seguro para realizar esse tipo de modalidade, de procedimento, por causa dessa maior aderência de colágeno aos tendões. Então, nesse sentido, é interessante também. Eu sei que você é sensível, Adriano. Ok. Mais alguma dúvida em relação ao GVT? Depois, eu desafio vocês, principalmente quem está sem treinar aí, faz em casa, sem peso, só agachamento, mas agacha a bunda no chão, não é só meio agachamento, não. Tenta fazer pelo menos umas 7 séries aí, já que não tem a carga, só com 30 segundos de intervalo de recuperação. 48 horas depois, vocês me falam como é que vocês estão. Semestre passado teve uma aluna que testou, ela falou que quase morreu, ficou praticamente uma semana sem andar direito e nem sedentária ela era. Então, pode não valer a pena para algumas pessoas, tá? E tem isso também. Se for uma pessoa que não está acostumada a um treino de alta intensidade ou a um alto volume de treino, ela pode demorar muito a se recuperar a ponto de conseguir treinar aquela mesma musculatura outra vez. Então, para muita gente, não é um treino que você consegue executar 2 vezes por semana para a mesma musculatura, para o mesmo grupo muscular, porque vai ter perda de performance ainda, é uma recuperação mais lenta. Então, se você é uma pessoa que vai treinar o mesmo grupo muscular mais de uma vez por semana, sei lá por quê, pode ter vários motivos, talvez também não seja um método adequado. Mas se é uma pessoa que vai treinar, tipo, 2 vezes por semana, um dia você treina, um desses dias você faz um GVT com membros inferiores, no outro dia um GVT com membros superiores, por exemplo. Até chegar no membro inferior de novo, vai dar uma semana, vai ser um intervalo de recuperação seguro para aquela pessoa, tá? Deixa eu ler aqui. Tortura é tortura mesmo. Eu já. Assim, é eficiente no sentido de hipertrofia, mas você tem que estar preparado para a dor. Eu, pelo menos. Nossa, Kathleen, 300 agachamentos a 60% de um RM. Marcela, como assim importante para ponto fraco? Não entendi. Explica melhor aí. Gente, eu vou trocar de fone. Me dá só um minutinho. Oi, estão me ouvindo? Eu tô. Beleza. Marcelo, explica aí o que você falou, é importante para ponto fraco, eu não entendi. Deixa eu botar na apresentação de novo. Marcelo? Não? Bom, vou passando então.
Então é isso, eu acho que as considerações são essas. Ele é muito eficiente para quem consegue fazer ele bem feito, e para quem tem dificuldade de recuperação muscular, uma má alimentação, ele pode ser demais, tá? E o que os estudos mostram é que, apesar do método original falar que são 10 séries de 10 repetições, já tem mais de um estudo na literatura falando que 5 séries de 10 repetições são suficientes para ter o mesmo resultado, com menos risco de lesão e menos tempo para executar aquelas séries também, tá? Opa. Então, eu vou passando aqui para o próximo. Drop set. Algumas pessoas chamam drop set de pirâmide invertida também. Pirâmide invertida, porque seria assim, né? Começa com a carga alta e vai diminuindo a carga. Drop significa largar, soltar. Então, a cada série você solta uma carga, você diminui uma carga. Talvez você já tenha visto isso acontecer numa academia. Esse método é muito antigo, tipo assim, Arnold Schwarzenegger, na época que ele era fisiculturista, já existia esse método, já se usava esse método. Não sei se com a mesma evidência científica, mas se usava. Então, esse método se consiste em reduzir a carga a cada série quando eu alcanço a fadiga naquela série. Então, eu começo com uma carga bem alta, tipo 90% de um RM, 85% de um RM, e vou fazendo as repetições. Falhou, diminui a carga, vou fazendo até falhar. Falhou, diminui a carga até acabar. Até você não aguentar mais fazer com carga nenhuma ou falhar por muito pouco, tá? Qual que é a vantagem desse método? O que acontece? Quando a gente falha, significa que a gente recrutou todas as unidades motoras e fadigou um número de unidades motoras suficiente para não conseguir mais suportar aquela resistência, aquele peso, né? Aí eu baixo a carga. Quando eu baixo a carga, eu vou recrutar de novo todas as unidades motoras, por isso que eu vou aguentar fazer mais, porque algumas conseguiram descansar um pouquinho, ou algumas ainda não estavam totalmente fadigadas. Mas com aquela carga eu precisava de muitas. Com uma carga menor, eu posso ter as que não estavam tão fadigadas agindo. Dessa forma, eu consigo usar um número muito alto de unidades motoras por um longo período. Então, é muito músculo, muita fibra muscular que fica sob tensão por um longo tempo. Qual que é a vantagem disso? Quanto mais tempo aquela musculatura fica sob tensão, mesmo que eu vá abaixando a carga, mais estresse metabólico eu causo naquela musculatura, tá? E aí, qual que é a vantagem desse método? Como eu começo com uma carga muito alta, as primeiras repetições, eu tenho um estresse mecânico muito alto no começo. E aí vai ficando difícil manter aquele estresse mecânico, eu vou baixando a carga e eu continuo mantendo aquela musculatura sob estresse, só que agora eu vou trocando o estresse mecânico pelo estresse metabólico. Então, eu deixo de ter só muitas fibras sob tensão para começar a produção de lactato, a baixa do oxigênio, o dano muscular que vai ser causado, tudo isso como estímulo à hipertrofia como resultado final. E aí, trazendo alguns estudos que experimentaram algumas situações aí para a gente conversar, esse estudo aqui é do Schoenfeld, é aquele cara que eu mandei para vocês o link de uma live no Instagram que ele fez com o professor Jonato Prestes, que é aqui de Brasília, que eu comentei que eu tinha muito artigo que eu usava desse cara, né? Então, eles fizeram um teste sobre o tipo drop set no treino resistido em indicadores agudos de estresse e na hipertrofia e no aumento de força a longo prazo. Longo prazo aqui são 6 semanas, mas ok. Eles chamaram de longo prazo, né? Como já eram pessoas treinadas, 6 semanas eu ainda não estou fazendo adaptação neural, porque já são pessoas treinadas, e são exercícios simples, né? No caso aqui era extensão de cotovelo, foi analisado o tríceps. Então, a extensão de cotovelo é sempre extensão de cotovelo, de cabeça para baixo, de cabeça para cima, sentado, em pé, não muda muita coisa.
Então, não tem essa questão da adaptação neural. Por isso que em pessoas treinadas é possível observar alguns efeitos mesmo com menos tempo de treino, não ser 1 ano de treino. E aí eles compararam. Drop set DS, 12 repetições máximas, era a primeira série. Aí, fiz as 12 repetições máximas. Se é máxima, é porque eu vou falhar, né? Por isso que é máxima. Então, a cada falha, eu diminuo 20% da carga. E aí vai diminuindo. Diminuindo, sempre o máximo de repetições até falhar, e vai diminuindo até não aguentar mais. Esse foi um grupo. O outro grupo fez um set normal, um normal set, que são 3 séries, até a falha também, as 3 séries de 12 RM, com 30 segundos de intervalo de recuperação. Não sei se ficou claro, mas o drop set ele não tem intervalo de recuperação. Você vai emendando as repetições uma na outra. Então, fiz 10, falhou, só troca o peso, faz mais 10, só troca o peso. O intervalo de recuperação são os segundos que você demora para diminuir o peso. Só isso, tá? E aí, por que a série normal usou os 30 segundos de intervalo de recuperação? Para ficar uma série mais metabólica e se aproximar mais da série drop set, para não ficar 2 treinos diferentes, que obviamente teriam resultados diferentes. Tá? Dos resultados, o que não houve diferença entre esses 2 grupos? Área de secção transversa do tríceps. O que é a área de secção transversa do tríceps? Eu tenho aqui o tríceps, aí eu coloco um ultrassom aqui, tipo aquele de ver bebezinho no útero, e aí esse ultrassom vai me dar a imagem do músculo. Vamos supor que o músculo vai me dar essa imagem, porque é transverso o corte. Aí eu vou calcular essa área de secção transversa. Essa área, o cálculo dessa área é interessante para ver se houve aumento de volume muscular, hipertrofia de fato, né? Nesse caso, não foi encontrada diferenças entre grupos, significa que os 2 grupos hipertrofiaram, mas um não hipertrofiou muito mais do que o outro, ficou muito próximo, não teve diferença significativa. Não houve diferença entre os grupos da força muscular, então todos ganharam força muscular sem diferença entre grupos. No volume total de treino não teve diferença também. Às vezes a gente pode pensar, como aqui no DS eu diminuo a carga e são sempre o maior número de repetições, talvez se eu calculasse o volume final, seria um volume maior. Mas não, no final não foi um volume maior do que quem fez as 3 séries até a falha, tá? E não houve uma diferença entre frequência cardíaca dos 2 grupos. Por que esse dado? Por que eles pararam para pensar sobre isso? Porque existia um medo e uma teoria de que treinos muito metabólicos causariam um aumento da frequência cardíaca arriscado, perigoso, um aumento exacerbado. E aí eles observaram que não, que o treino pode até ser mais metabólico, mas ele não subiu a frequência cardíaca mais do que o outro treino que já é tradicional, que já é conhecido, que já acontece, que já tem comprovação científica. Então, nisso aqui, não teve diferença entre os grupos. Se ganharam, ganharam igual. O que houve diferença entre grupos? O tempo de execução do exercício no drop set foi metade do que o treino comum. Se eu tenho o mesmo resultado, ou não tenho diferença de resultado, mas eu gasto a metade do tempo, é uma estratégia interessante para muita gente. Porque aqui, não sei se ficou claro, é uma série só. Entendeu? Faço 10 repetições, aí mais 10, aí mais 10, por exemplo, mas é uma série só, e acabou, acabou. Falhou pela última vez, acabou, vou embora. Não são 3 séries, né? E como é uma série só, maior, mas é uma série só, eu gastei metade do tempo. Para pessoas que têm pouco tempo, que precisam de estratégias, que para determinados músculos tem que ser menos tempo, para que eu possa usar o meu tempo para outras coisas, é uma estratégia interessante. No drop set, existiu diferença significativa aguda no inchaço muscular. Então, acabei de malhar, vou lá e meço o inchaço muscular do músculo que eu trabalhei. O DS aumentou mais esse inchaço do que no treinamento normal, tá? Tá, eu vou explicar
os possíveis porquês disso um pouquinho daqui a pouco. Pico de lactato, são os efeitos agudos aí que eles observaram. Então, efeito agudo, o inchaço imediato, logo após o treino. O pico de lactato, eles pegaram imediatamente, assim que o treino acabou, tira uma gotinha de sangue da orelha e põe no medidor de lactato. Imediatamente após o treino normal teve um pico de lactato maior. Mas, 2 minutos depois que eu acabei o treino, então, nos 2 minutos de descanso, o pico de lactato do Drop 7 estava maior. Então, eu já não estava malhando, eu estava em descanso, acabou. O do Drop 7 aumentou depois, em relação ao treino normal, tá? E o sentimento, a percepção de exaustão aconteceu significativamente maior no Drop 7. Então, é uma série que você percebe que te exige mais naquele momento, tá? Em relação à espessura muscular, o inchaço, ao pico de lactato e à exaustão percebida, a explicação que os pesquisadores trazem para a gente é: o Drop 7, por ele ser altamente metabólico e te deixar num volume grande de treino sem intervalo de recuperação, você tem um estado de hipóxia muito longo. E a hipóxia, ela é uma indutora de estresse metabólico. Então, sem oxigênio, eu produzo lactato, eu tenho toda aquela via da mTOR, enfim. O lactato é uma das principais coisas aqui, alteração de pH sanguíneo, H+, bicarbonato e por aí vai. Então, eles acreditam que, como eu passo muito tempo sob tensão, porque eu não tenho os intervalos de recuperação do treino do Drop 7, eu fico muito tempo gerando esse estresse metabólico. Na hora que eu faço o teste, que é por uma gotinha de sangue da orelha, eu ainda não removi os lactatos que foram produzidos pelos músculos. Eu só vou pegar na orelha, o que foi produzido nas pernas, quando esse sangue circular. Então, enquanto está acontecendo, o sangue está circulando pouco. Eu tenho hipóxia, eu tenho compressão dos vasos, que é o que vai gerar a hipóxia. Então, o lactato não subiu. Mas depois que eu acabei, e aí o sangue pôde circular, não tinha mais a compressão dos músculos sobre os vasos, e eu diminuí a hipóxia, porque aí eu pude equilibrar a respiração com a minha necessidade, aí o lactato subiu, porque ele passou a circular. Então, o que eles falam é que o efeito, na verdade, é muito parecido, apesar dessa medida ter sido percebida de forma diferente. A explicação seria essa. Em compensação, a exaustão percebida é maior. E quem tem mais dificuldade de lidar com exaustão? Quanto mais novo a pessoa é na modalidade do tipo de treinamento, mais sensível ela é à exaustão, porque mais sensível ela é ao cúmulo de lactato, à hipóxia, ao estresse das articulações. Então, quanto mais nova no ramo a pessoa é, mais ela vai achar que aquele treino está matando ela. E quanto mais treinada a pessoa é, menor é essa sensação de exaustão. Então, mais ela pode se beneficiar de um treino que tem como característica a exaustão, entendeu? Uma pessoa não treinada ou recém-iniciada no treinamento, se ela tem uma exaustão percebida muito grande no Drop 7, ela pode parar as repetições antes da hora, às vezes até antes de entrar na falha, tipo, ela pensa que não aguenta mais, o que é diferente de fato acontecer a falha, né? Deixa eu só ver se tem. Tá, só para continuar os slides aqui. Então, em relação à comparação do Drop 7 com 3 séries tradicionais que a gente tem, os ganhos musculares podem ser alcançados com uma única série de Drop 7, que é uma única série, comparada a 3 séries do treinamento resistido tradicional. O que ganha em tempo, já que pode ser metade do tempo, provavelmente por causa do alto nível de estresse que esse tipo de treino causa, começando com estresse mecânico pela alta carga e terminando com estresse metabólico, com menos carga, mas com fadiga acumulada, né? Deixa eu só ver. Ainda tem mais algumas coisas para falar de Drop 7. Então, esse outro estudo aqui percebeu
o efeito do drop set, se ele melhora a secção transversa do músculo, a área de secção transversa, a força e a performance das pessoas. Esse estudo foi piloto, mas depois teve um estudo com mais gente observando basicamente a mesma coisa. Esse estudo aqui, ele mostrou que o drop set pode, ao mesmo tempo, aumentar a área de secção transversa, que é uma medida de volume muscular, aumentar a força e aumentar a performance. Endurance aqui é o tanto que eu aguento de fazer aquele exercício sem falhar, sem não aguentar mais. Então, quanto mais performance eu tenho, melhor para mim, né? Esses homens aqui eram não treinados, diferente do outro que já eram treinados. Então, qual que é o viés desse estudo? Ter efeitos, ter resultados com pessoas não treinadas é muito fácil, porque a pessoa responde a qualquer coisa, a pessoa responde à caminhada. Em compensação, uma coisa que foi interessante é que o tempo de treino foi menor quando comparado ao treino típico. E o treino típico mesmo usando cargas altas, tá? A vantagem de não precisar usar uma carga muito alta é em relação às articulações que podem ser mais preservadas, né? Esse estudo aqui, ele observou o drop set e a pirâmide normal, que seria o drop set reverso. O que é a pirâmide normal, pirâmide? Eu começo com uma carga baixa, o topo da pirâmide é menor, e eu aumento a carga ao longo das repetições. Em vez de diminuir, eu aumento. E aí eles foram observar uma característica interessante, que é a atividade muscular e a oxigenação dentro do músculo, nas pessoas que fizeram esses dois tipos de treino, né? Então, qual que era o efeito desse treino na atividade muscular e na oxigenação muscular? O que eles acharam? Que a atividade muscular e a hipóxia foi maior no drop set, quando comparado ao reverso, ao drop set reverso, a pirâmide normal. Qual é a vantagem de eu alcançar uma atividade muscular maior e uma hipóxia maior em qualquer tipo de treino? É mais estímulo para hipertrofia. A hipóxia e a atividade muscular, que é o recrutamento de unidades motoras, são grandes estímulos para hipertrofia. Então, começar com uma carga maior e diminuir a carga pareceu mais eficiente do que começar com uma carga menor e ir aumentando a carga até a fadiga, tá? Isso em indivíduos treinados, que já treinavam há pelo menos um ano. Em indivíduos não treinados, não houve diferença entre grupos. É aquele princípio do quanto mais treinado, menos treinável. Quanto menos treinado, mais treinável. Por que os indivíduos não treinados não fez muita diferença? Provavelmente porque todos eles estavam em fase de adaptação neural. Então, não existiu uma hipertrofia real, existiu a adaptação ao exercício, que aí seria muito parecida entre os grupos, independente do exercício. E uma outra característica que eles observaram, e que também é esse princípio de quanto mais treinado, menos treinável, é o que justifica também porque que quando uma pessoa já é grande, já tem uma hipertrofia, já tem muito músculo, fica muito difícil, vai ficando cada vez mais difícil ter mais resultados, sem apelar para efeitos externos, né, para ergogênicos, aquelas coisas que injetam, essas coisas. Por quê? Quanto mais espesso o músculo, quanto mais volume ele já tem, mais resistente ele é à hipóxia. Mais difícil é de causar hipóxia naquele músculo para que ele tenha os efeitos do estresse metabólico e reaja a esses efeitos de estresse metabólico. Olha que interessante. Provavelmente, sem roubar, provavelmente porque um músculo muito desenvolvido, muito espesso, muito volumoso, ele tem uma capilaridade maior.
Quando a gente começa a hipertrofiar, a gente começa a usar a musculatura que antes não estava usando e começa a exigir cada vez mais dessa musculatura, ela vai criando mais vasos sanguíneos, só que aqueles vasos sanguíneos bem fininhos, os capilares, justamente para tornar mais eficiente o envio de glicose, de gordura, de oxigênio via sanguínea e a remoção dos metabólitos que essa musculatura vai gerar quando ela contrair. E aí, quanto mais vasos sanguíneos eu tenho perfundindo aquele músculo, mais difícil é de faltar oxigênio e nutriente para aquele músculo. Então, mais difícil é para eu causar estresse muscular, estresse metabólico. Eu vou ter uma chance maior de causar estresse mecânico, mas para isso eu preciso de altas cargas. E as altas cargas não são tão eficientes para a hipertrofia, elas são mais eficientes para o aumento de força. Então, se a pessoa já é grande e ela quer hipertrofiar, fica mais difícil. Provavelmente por causa desse aumento de capilaridade que os nossos músculos desenvolvem. O que, assim, é vantagem no sentido de circulação sanguínea, mas para ficar cada vez maior já não é tão vantajoso assim, tá? Outro estudo, isso aqui eu trouxe mais por curiosidade para vocês, ele comparou Drop 7 com creatina, né? Suplementação de creatina. Ele comparou quem fez Drop 7 com a creatina, quem fez Drop 7 sem a creatina. E comparou homens e mulheres que estavam em cada uma dessas situações. A creatina é um dos poucos suplementos que a gente sabe que faz efeito, que é interessante o uso, né? Que mesmo quando você já tem a sua ingestão diária de proteína garantida, a creatina é um aminoácido, né? Então ele vem das proteínas. Mesmo que você já tenha a sua ingestão diária de proteína garantida, se você tem a suplementação de creatina, você tende a ter um efeito dessa suplementação. Diferente de um whey ou de um BCAA, que se você já tem aqueles aminoácidos garantidos na sua alimentação, se você suplementar, você não vai ter mais efeito, entendeu? Você pode substituir, mas mais efeito você não vai ter. E aí, o que eles acharam? Bom, o Drop 7, como método de hipertrofia, fez bem para todo mundo. Todo mundo ganhou força, todo mundo ganhou massa magra entre homens e mulheres, já que todo mundo fez o Drop 7. Mas, como já se esperava, quem consumiu a creatina teve um efeito maior do que quem fez o exercício sem a creatina. Até aí também não é muita novidade, não foi o primeiro estudo que viu isso. Mas foi um estudo que corroborou, né, que terminou de comprovar, digamos assim. E aí vem umas diferenças entre homens e mulheres. Os homens com a creatina tiveram mais ganho do que mulher com creatina. Claro que homem com creatina teve mais ganho que mulher sem creatina, isso aí não tem como comparar. Mas entre os dois que usaram creatina, o homem teve mais ganho com a creatina. O que não é totalmente novidade, que homens têm mais facilidade de ganhos de força e massa magra do que mulheres, com ou sem creatina, né? Então, meio que seguiu um padrão que a gente já observou aí na literatura. A creatina aumenta a resistência ao treino, que é aquela endurance que eu comentei, eu demoro mais a fadigar, eu consigo fazer mais repetições, eu consigo durar mais no treino, sentindo menos exaustão. Isso também já era relatado na literatura, não foi uma grande novidade. E eu acho que o Van Damme, eu falei do Schwarzenegger, né? O Van Damme também fazia Kathleen. Mas os atletas daquela época, daquela geração, quase todos faziam esse método de drop set, porque era um método que se sabe que faz efeito há muito tempo. Se sabe que esse método é eficiente há muito tempo, não é novidade. Então, não é um protocolo novo e já tinha evidências científicas antigas de que ele tinha a sua eficiência. Por isso que vários desses atletas aí dessa geração, tipo anos 70, que bombou nos anos 70, 80, faziam esse tipo de treino. Eu vou te zoar para sempre, Adeilson, sinto muito. O uso da creatina para mulheres ajuda no ganho do resultado? Ajuda, Douglas. Ajuda todo mundo. Só que para o homem ajuda mais, entendeu?
A mulher nunca é o topo da cadeia alimentar quando se fala de ganho de força, de hipertrofia, infelizmente. Mas ajuda sim. Com a creatina é melhor do que sem a creatina, tá? Tá. E outra coisa que foi observado. Eles observaram a urina dos homens e das mulheres, para observar a presença de alguns aminoácidos e de alguns derivados do metabolismo de proteínas, para observar catabolismo. Então, foi só uma medida uma forma de eu analisar o catabolismo de uma pessoa, o quanto a pessoa degrada. Não necessariamente degrada músculo, mas degrada proteínas de uma forma geral. Eles observaram que o homem com creatina degrada menos, tem um catabolismo menor. Olha só, vamos supor que eu tenho o mesmo anabolismo, vamos supor que eu não altero o anabolismo com ou sem creatina, nesse caso. Mas se eu tenho menos catabolismo, o meu saldo do anabolismo continua maior. Então, eu ainda tenho uma hipertrofia otimizada comparada à não creatina. Meio que tanto faz você aumentar o anabolismo ou diminuir o catabolismo. Para algumas pessoas vai fazer mais diferença. Aquelas pessoas que... Que isso, Douglas? Intervalo. Ah, palhaço, tem intervalo aqui não. Leva o fone para onde você for. Para aquelas pessoas que eu falei que teriam um catabolismo mais acentuado, se eu tenho uma forma de diminuir esse catabolismo, é interessante. No final vai ter o saldo da hipertrofia, né? E aí um dado interessante que eles não souberam explicar, e como esse não era o objetivo do artigo, eles não fizeram mais investigações nesse sentido, é que as mulheres com a creatina parecem aumentar o catabolismo. Então, na urina das mulheres que tomaram a creatina, existiu maior presença desses derivados, desses aminoácidos e desses derivados de catabolismo proteico. Por quê? Não souberam identificar. Não souberam identificar. Mesmo possivelmente aumentando esse catabolismo, ainda assim a mulher evoluiu mais com a creatina do que sem a creatina. Mas é uma coisa que ficou aí no ar, que eles não souberam identificar e depois eles... Ai, meu Deus, o que eu fiz? E depois eles não fizeram outras investigações, tá? Deixa eu só mudar aqui os... Alguma dúvida, por enquanto, para eu passar para a próxima... Para o último método. Tá vendo como pessoalmente vai bem? Como pessoalmente, ó, remotamente eu acabo falando mais rápido. Na sala de aula, eu só consegui dar 2 métodos por aula. Deu? Então, eu vou para o próximo método de treino. Tá. Que é bem interessante esse método. Eu nunca fiz, para falar de experiência pessoal para vocês, mas eu lembro de um outro aluno que comentou no semestre passado que fez, e aí eu vou comentar algumas coisas sobre isso. Esse método, eu até esqueci de escrever aqui, mas eu escrevo no chat. Também, né, Kathleen? O povo não conversa. Então, esse método de restrição de fluxo sanguíneo, que alguns chamam de oclusão vascular, se vocês forem pesquisar na literatura, vocês também vão achar com esse nome, Kaatsu Training, tá? Ou treino Kaatsu. Vocês também vão achar com esse nome nos artigos científicos aí. Primeira consideração técnica aí. Não existe treino de oclusão vascular, porque você não oclui, você não colaba, você não entope os seus vasos sanguíneos. Você apenas diminui ou restringe o fluxo sanguíneo. Então, tecnicamente, falar treino de oclusão vascular ou com oclusão vascular está errado, porque você não oclui, você só restringe. Mas eu confesso que é mais fácil falar oclusão, em vez de falar restrição de fluxo sanguíneo. Mas apenas saibam que não é a mesma coisa, que não existe a oclusão de fato, tá?
Até porque você não colaba as artérias, elas continuam passando fluxo sanguíneo, só que bem diminuindo. Então, o que é esse treino? É uma restrição controlada e parcial, não total, do fluxo sanguíneo arterial e venoso. Se eu consigo diminuir o fluxo sanguíneo arterial por meio de compressão daquele membro, automaticamente o sangue venoso vai ser restringido também, já que os vasos venosos estão mais superficiais em relação aos arteriais, que são mais profundos. Então, se eu consigo restringir o fluxo na artéria, nas veias, com certeza, ele vai estar restrito também, tá? Mas a ideia aqui é mais em relação ao sangue arterial, justamente porque para causar o efeito da hipóxia e eu ter os benefícios do estresse metabólico que a hipóxia vai causar e os danos musculares que o estresse metabólico induzido pela hipóxia vai causar naquele membro, naquele músculo que está sendo treinado, tá? Qual que é uma coisa muito interessante desse método? Para esse método fazer efeito em relação à hipertrofia, dependendo da pessoa, basta que ela treine com 20 ou 30% de um RM para ela ter o efeito de hipertrofia. Então, enquanto em determinados tipos de treino, a pessoa tem que treinar com 85% de um RM, aquela carga alta, ela pode ter o mesmo efeito com 20% de um RM. Quando que isso é muito relevante? Quando eu tenho problemas articulares, principalmente. Quando eu tenho articulações que ainda estão fragilizadas e que não vão suportar determinada carga. Ou quando eu tenho, por exemplo, uma pessoa que quer hipertrofiar membros inferiores, mas a coluna dela está com uma determinada inflamação e não vai permitir que ela bote uma supercarga aqui nas costas e agache. Mas dá para fazer as cadeiras extensoras e flexoras com a restrição de fluxo sanguíneo, com um ótimo efeito, sem lesionar a coluna, por exemplo, né? É uma das utilidades que esse método tem. Então, ele tem essa característica de causar menos danos articulares, justamente porque a carga pode ser muito menor. E a gente vai ver que esse método tem efeitos muito interessantes em populações idosas e em populações com restrição de movimento, principalmente aí acamados, pessoas que estão passando algum tempo no hospital por algum motivo, tá? Opa, volta. Aí. Então, vindo para os estudos, só um contexto histórico, esse método foi trazido, ele é japonês, por isso o Katsu, e ele surgiu nos anos 60, tá? Em 1966 é que o Sato, esse Y Sato aqui, veio com esse método falando, ó, se a gente restringir o fluxo sanguíneo assim, 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 funciona. Ele meio que fundou esse método. Tanto que a fita que faz a compressão é tipo aquele manguito de aferir pressão arterial, só que ela é mais fina para não ocupar tanto o músculo em si. Essa fita você pode encontrar ela com o nome de Kaatsu, material para Kaatsu treino. Tá? Diz a lenda, aí eu não sei se é verdadeira essa história, que esse cara que trouxe esse método, ele meditava, ele começou a meditar, e aí ele fazia meditações budistas, né, isso é lá no Japão, e aí ele fazia uma meditação, algumas meditações que são sentar sobre os calcanhares, né, com o joelho flexionado no chão, e sentar de chinesinho, com a perna cruzada assim, e ficar muito tempo nessa posição. E ele observou que, mesmo ficando muito tempo nessa posição, então praticamente sem movimento, ele começou a sentir ali uma hipertrofiazinha das panturrilhas, principalmente. E ele ficou meio, ué, como assim? Como que eu estou desenvolvendo massa magra ficando sentado meditando? E como que os budistas não, os monges não têm problemas vasculares, não têm problemas nesse sentido se determinadas linhas de monges aí são sedentárias praticamente, não estou falando daqueles monges Shaolin que lutam, Kung Fu e tal, não, aqueles monges que passam meio que o dia inteiro sentado, estudando, cantando, falando e tal. Como que eles não morrem de coágulos, né? E aí, diz a lenda que foi baseado nisso, que ele raciocinou que a restrição de fluxo sanguíneo gerado por essas posições de ficar sentado teriam algum efeito sobre a musculatura. E aí que ele desenvolveu
essa fita, né, esse Kaatsu. A Kathleen está perguntando se pode fazer restrição com mini band. O que acontece? A gente vê por aí a gente fazendo restrição de fluxo sanguíneo com tipo qualquer coisa, amarrando qualquer garrote. Garrote é aquela borracha que você compra até em farmácia, aquela que amarra para tirar sangue. Tem gente que amarra aquilo lá e vai embora. Qual é o problema? O método mesmo, e o que é o que tem comprovação científica, ele diz que existe uma porcentagem de restrição de fluxo sanguíneo, então não é aleatório, não é você só chega e amarra um tanto e é isso aí, vai restringir, vai necrosar o membro e vai ter um resultado, entendeu? Tanto que essa mesmo. Você já deve ter visto, né? Tem uns malucos aí que fazem isso. Esse cara que fundou o método, esse fulano Sato aqui, eu esqueci o primeiro nome dele, ele quase morreu de embolia pulmonar, tá? De ficar brincando com o próprio corpo, né? De ficar, vai dar certo. Às vezes a gente faz uns testes com a gente, né? Ele quase morreu de embolia pulmonar, porque foi um coágulo parar lá no pulmão dele, quase deu ruim. Ele passou um belo de um susto. Então também não é. Ai, Adriano, ninguém merece você, Nossa Senhora. Então tá, vamos para os estudos. Esse estudo aqui, ele trouxe a restrição de fluxo sanguíneo. Quando eu tenho a restrição, o treino, a intensidade do treino acaba sendo baixa porque a carga é baixa, não quer dizer que seja confortável, tá? Quer dizer que a carga é baixa e o volume pode acabar sendo baixo também. Por 6 dias. Então, essas pessoas fizeram 6 dias de treino seguidos, 2 vezes por dia. Então, ao todo foram 12 sessões, tá? Por que eles fizeram um negócio tão aleatório? Não sei. Mas aí teve um grupo com a restrição de fluxo sanguíneo e um grupo controle. E eles observaram que, mesmo em 6 dias de treino, houve aumento de força, volume muscular e espessura muscular. Vamos observar. Esse aqui, o LIT-BFR, é quem fez. Deixa eu ver se tem. É quem fez a restrição de fluxo sanguíneo. E esse daqui é a secção transversa, a área de secção transversa do músculo. A área de secção transversa do músculo, olha o quanto aumentou em apenas 6 dias. Claro que vocês podem ver que depois do 6º dia, quando eu parei, né, quando eu tive um pequeno destreino, teve uma diminuição da área de secção transversa. O que isso me indica? Que, na verdade, parte desse volume que eu observei, que esse aumento da área de secção transversa, era um inchaço temporário. Se incha, lá no ultrassom vai aparecer o aumento do músculo. Quer dizer que é um aumento crônico, é uma hipertrofia real? Não necessariamente. Então, e teve diferença significativa aqui nessa diminuição. Então, eu tenho um inchaço muito grande se eu aplico esse método tão seguido um do outro, o que não necessariamente é uma hipertrofia real, mas é o caminho para uma hipertrofia real. Para essa sucessão de inchaços se tornar uma hipertrofia real, falta pouco, digamos assim. Só um minutinho. Voltei. E aí, eles observaram alguns músculos, né, especificamente alguns músculos, comparando o levantamento de peso com a restrição de fluxo e levantamento de peso sem a restrição de fluxo. E a variação que eles observaram nos músculos. Olha aqui, quadríceps femoral, área de secção transversa, o mid-thigh é meio da coxa, então 50% ali da coxa, eles fizeram a medição, e o volume daquele músculo em centímetros cúbicos. Gente, 6 dias de treino, o quadríceps aumentou 3,5% em área de secção transversa e 3% em volume. Eu ia falar em litros, né? Em volume. E em relação à força de extensão de joelho, já que eu estou falando do quadríceps, é o quadríceps que estende o joelho, faz sentido que haja aumento de força de extensão de joelho.
Eles observaram um aumento de quase 7%. Eles observaram um aumento de quase 7%, tá, no teste de um RM. Para 6 dias de treino, Thomas, eu não sei se eu vou ter esse estudo aqui, mas tem evidência científica, sim, apontando que esse tanto de restrição de fluxo sanguíneo acaba gerando um aumento de capilarização dos músculos trabalhados, que é a angiogênese, a formação de novos vasos sanguíneos. Eu não sei se eu vou achar isso aqui, mas que existe, essa evidência existe sim. Não só esse método, mas esse método também, tá? E em relação à força relativa, que é a força encontrada num RM dividido pela área de secção transversa, houve um aumento de 3% no grupo que fez a restrição de fluxo sanguíneo. Gente, vocês têm noção do que é você aumentar a sua força em quase 7% em uma semana? Tipo, uma semana. É muita coisa. Em relação a adaptações musculares, em diferentes volumes de restrição de fluxo sanguíneo. Então, como assim? Eu peguei um grupo, botei restrição e alto volume de treino. Peguei um grupo, botei restrição e baixo volume de treino. Peguei um grupo, não botei restrição, fiz o treino tradicional para servir de controle. Também alto e baixo volume de treino, mas para eu saber se tem diferença entre os grupos. É assim que eu sei se tem um treino que pode ser melhor que o outro, e não só que um treino faz efeito. Então, esse grupo aqui, esse estudo é de 2012, treinou 2 vezes por semana, por 5 semanas. E o estudo observou força e espessura muscular. Com restrição de fluxo sanguíneo, o que eu encontrei? Eles fizeram a carga 20% de um RM, treino concêntrico. Agora eu não lembro qual foi o exercício, mas eu acho que tem depois. Baixo volume, uma série de 30 repetições, mais 3 séries de 15 repetições, 1 minuto de intervalo de recuperação. Alto volume, 2 vezes o baixo volume, com 5 minutos entre elas. Então, quem fez o alto volume fez uma série de 30 repetições mais 3 séries de 15 repetições, esperou 5 minutos, fez de novo uma série de 30 repetições mais 3 séries de 15 repetições, com a restrição de fluxo sanguíneo. Sem a restrição, no treino de força tradicional, 3 de 8, aquele bem tradicional mesmo, né? 3 séries de 8, 85% de um RM, 1 minuto de intervalo. E o controle não fez nada, para observar justamente qual era a distância que os treinos levavam, quem treina e quem não treina, tá? Em relação aos resultados, aqui é baixo volume, low volume, e alto volume, com a restrição de fluxo sanguíneo, tá? Aumentou, só um pouquinho. Esse aqui é de um RM, tá? O 1RM das pessoas aumentou no low volume, no volume baixo de treino, significativamente, aumentou mais no baixo volume do que no alto volume. Isso é interessante. Sabe aquela coisa de quanto mais melhor? Não. No treinamento de força isso não acontece. Nem sempre é quanto mais melhor. A gente encontra um ponto de equilíbrio, que se passar eu não tenho mais ganhos, se ficar abaixo eu não tenho ganho, tá? Tem aquele ponto de equilíbrio. E o próprio treinamento normal, tradicional, também aumentou a força de um RM. Aumentou mais que todo mundo. Então, talvez o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo não seja mais eficiente do que um treinamento tradicional sem a restrição de fluxo sanguíneo. Aqui, o treinamento tradicional ainda ficou um pouquinho mais resultados em relação a um RM. Mas, quando a gente olha a força, comparando essas estruturas, o pré é o preto, o branco é o pós-treino. Teve ganho muito parecido
o alto e o baixo volume de treino com restrição de fluxo sanguíneo, não teve diferença entre esses dois grupos, teve diferença só entre antes e depois, mas o treino tradicional ganhou de todo mundo, com diferença significativa em relação à força de extensão de joelho. Em relação a mudanças em percentuais na espessura muscular, que é um indicativo de aumento de volume muscular, que é a hipertrofia, o alto volume foi o que teve mais diferença. O baixo volume e o treinamento tradicional ficaram muito empatados, sem diferença significativa entre eles. Lembra que eu comentei, não sei se foi na aula gravada ou na aula aqui remota, que ganho de força não necessariamente significa hipertrofia, assim como hipertrofia não significa necessariamente ganho de força. Essas duas coisas podem andar separadas. Então, no treino tradicional, esse treino aqui é mais voltado para força do que para hipertrofia. 3 de 8 não é série metabólica, 85% de um RM, um minuto de intervalo de recuperação, não é série metabólica, é série para ganho de força. Então, eu tive um maior ganho de força nesses resultados. Aí é um viés do estudo. Se eu estava querendo observar hipertrofia, como é que eu comparo, como é que eu olho o aumento de força, né? Mas quando eu observei uma medida que pode me indicar hipertrofia, aí a restrição de fluxo sanguíneo se deu melhor, principalmente a de alto volume, do que o treinamento tradicional, tá? E em relação à mudança do vasto lateral, especificamente do vasto lateral, na mudança de espessura muscular, o alto volume também se mostrou superior a todos, e o volume baixo se mostrou superior ao treinamento tradicional. Tipo assim, você quer hipertrofia, faz um treino de hipertrofia. Você quer um treino de força, faz um treino de força. Você vai ganhar mais força no treino de força, você vai ganhar mais hipertrofia no treino de hipertrofia. Mas, com a restrição de fluxo sanguíneo, você ganha hipertrofia com uma baixa carga. Essa é uma grande vantagem do treino com restrição de fluxo sanguíneo, tá? Então, claro, foi o que eu acabei de falar, né? O aumento de força é maior com um treinamento resistido tradicional, sem a restrição, que na verdade não é um treino metabólico, né? E não teve diferença significativa do aumento de espessura entre os grupos, no sentido de comparar o baixo e o alto volume. Se eu tenho um alto volume e um baixo volume, e eu não tenho diferença de ganho, para que eu vou fazer o alto volume se o baixo volume é suficiente? Metade do tempo e menos risco de lesão articular, tá? Esse é interessante. Esse estudo observou o seguinte: eles tinham a intenção de observar se seria possível obter ganhos musculares além da sala de musculação, né, de forma mais simples, talvez, mais natural. E aí eles treinaram em bicicleta. Eles fizeram a restrição de fluxo sanguíneo na coxa, é bem perto da virilha que faz essa restrição de fluxo sanguíneo, e botaram as pessoas, homens jovens, na bicicleta. E aí observaram volume muscular, força e VO2 máximo, para ver se melhorava no treino com a bicicleta e restrição de fluxo sanguíneo. E aí eles compararam quem fez o treino de bicicleta com e sem a restrição. Medidas: volume muscular da coxa, VO2 máximo. Como que foi esse treino? 3 dias na semana, por 8 semanas. Com restrição de fluxo sanguíneo, 40% do VO2 por 15 minutos. Sem restrição de fluxo sanguíneo, os mesmos 40% de VO2, leiam esse VO2 como intensidade, uma forma de eu controlar a intensidade do meu exercício, tá? Porém, 40 minutos. Então, com restrição 15, sem restrição 40. Deixa eu ver só. O que eles acharam? E aí é bem interessante essa alteração aqui. O grupo que fez a bicicleta com a restrição de fluxo sanguíneo encontrou uma diferença de 3,4% da área de secção transversa do meio da coxa e do quadríceps em si, uma diferença de 4,6
Gente, você aumentar a área muscular em 8 semanas do quadríceps, né? Em 8 semanas, fazendo 15 minutos de bicicleta, a 40% do VO2, quer dizer, não é aquele endurance, né, morrendo, não, 40% do VO2 é um resultado bem interessante, tá? E em relação a volume mesmo, em centímetros cúbicos, o quadríceps chegou a hipertrofiar ou aumentar em volume 5%. Enquanto o grupo controle, que não teve a restrição e fez 40 minutos de bicicleta, não teve aumento significativo e nem. Aqui está uma perda, mas ela não é significativa, então não conta. Mas, gente, pensa só: você tem uma bicicleta ergométrica na sua casa, ou você não tem tempo, você pode ir para academia, mas você tem 20 minutos para resolver sua vida numa academia. Aí você compra a fita, tem para vender na internet da vida. No Japão tem para vender em qualquer lojinha, mas para a gente é na internet da vida. Aí você vai, amarra na coxa, perto da virilha, ativa o manguito, né, para causar restrição de fluxo sanguíneo, 15 minutos de bicicleta. Em 8 semanas você aumenta 5% do seu volume de quadríceps. Isso é muito. Isso é muita coisa. Em relação, frequência cardíaca máxima, será que o treino com a restrição de fluxo sanguíneo altera muito a minha frequência cardíaca máxima, no sentido de eu precisar me preocupar? Não. Não tem diferença entre quem faz 40 minutos de bicicleta sem e quem faz 15 minutos de bicicleta com a restrição. VO2, em relação a litros por minuto, quem fez a restrição de fluxo sanguíneo melhorou a sua capacidade de VO2 máximo em relação a quem fez 40 minutos sem a restrição de fluxo. Olha que interessante, você melhorar o seu VO2 fazendo 15 minutos de bicicleta, a 40% de VO2, o que nem exaustivo não é. O tempo de exercício, eles fizeram um teste de quanto tempo você aguenta fazer a bicicleta sem a exaustão, sem não aguentar mais. Quem fez só 40 minutos não teve diferença entre antes e depois. Quem fez só os 15 minutos com a restrição, depois nesse teste máximo, conseguiu ficar na bike por mais tempo. Então melhorou o condicionamento. De forma geral, se melhorou o VO2 e melhorou o tempo de exercício, melhorou o condicionamento. E em relação ao VO2 máximo, esse VO2 máximo ele é relativo à sua massa corporal, já que cada uma tem a sua e, portanto, cada um tem o seu VO2. E mesmo relativizando pela massa corporal, para não correr o risco de falar que o cara grandão teve mais VO2 do que a pessoa pequena, por exemplo, quem fez a restrição de fluxo sanguíneo melhorou comprovadamente o VO2 máximo, tá? Thomas, essa é uma das evidências que não comprova, mas que indica um aumento de capilaridade, tá? Que seria a angiogênese que você citou. Em relação, e aí vem esse artigo também é em relação à condição cardiovascular. Então, eles observaram o tamanho do músculo e a firmeza arterial, a complacência arterial. O que é isso? A nossa artéria ela tem uma capacidade de se dilatar e contrair. Quanto mais rígida é a nossa artéria, maior é a nossa pressão arterial. Pior é para a nossa condição, já que já é uma condição natural que, ao longo dos anos, com a velhice, as nossas artérias fiquem mais rígidas, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas a população negra tende a ter mais pressão arterial, mais alta pressão arterial, porque possui mais colágeno e isso interfere nas artérias também. As artérias dos negros são mais rígidas, o que aumenta a chance de hipertensão na velhice, quando chega na velhice. Né? A vantagem é que a pele é maravilhosa por mais tempo, mas precisa fazer exercício a vida toda, porque a chance de hipertensão arterial é mais presente também. Tá? Então, eles verificaram se houve alteração nessa complacência arterial para quem fez o treino com restrição de fluxo sanguíneo. Isso em idosos já. Idosos é sempre uma população difícil de melhorar, né? Às vezes a gente consegue frear uma piora, mas botar um idoso para melhorar não é tão simples.
Aí foram 21 homens e mulheres entre 61 e 84 anos. Eles fizeram como exercício leg press a 30% de um RM, com um manguito na virilha, na coxa, e extensão de joelhos na máquina, na cadeira extensora, a 20% de um RM. Carga baixíssima, que assim, não vai correr o risco de estourar um joelho, né? Esses medos que a gente pode ter com os idosos. 2 vezes por semana, por 12 semanas. O que eles observaram? Que a mudança na área de secção transversa do quadríceps, de quem fez a restrição, foi de 8%. A mudança nos músculos adutores da área de secção transversa foi de 6,5%. Gente, um idoso ganhar 8% de área de secção transversa de músculo é muita coisa, mas é muita coisa. Músculos posteriores de coxa, são os hamstrings, não teve mudança, mas também leg press e extensora não vai ter grande exigência dos músculos flexores de joelho, né? E o glúteo máximo aumentou em 4% a sua área de secção transversa. Olha que interessante, a restrição de fluxo sanguíneo ela é feita abaixo do glúteo máximo, né? Não tem como eu tensionar o glúteo máximo, a bunda. Então, ela é feita na virilha abaixo do glúteo máximo. Mas, por algum motivo ou de alguma forma, o músculo que não foi espremido, que não teve essa restrição de fluxo sanguíneo, também respondeu bem à restrição de fluxo sanguíneo, ao exercício com restrição de fluxo sanguíneo. Tá? Em comparação com quem não fez a restrição de fluxo sanguíneo, o aumento de 4% no glúteo máximo é bem interessante. E por que glúteo máximo mais eficiente ou maior, ou funcionando melhor, ou com mais fibras, é interessante? O glúteo máximo é extensor de quadril. Diminui a chance daquele velho ficar curvado. Ele consegue estender a coluna partindo da extensão do quadril. Depois tem que vir a parte da parte superior das costas também para não ficar corcunda. Mas para o idoso conseguir se levantar de uma cadeira, se levantar da cama, por exemplo, em relação à funcionalidade dele, é a extensão de quadril. Quem realiza extensão de quadril? Glúteo máximo, principalmente, não exclusivamente. Em relação à mudança em um RM, na extensão de joelho, os idosos ganharam 26% de força no 1RM. Gente, 26%. E o leg press, né? A mudança de força do leg press foi de 33%. Vocês sabem o que é o idoso ganhar 1/3 de força em 12 semanas? Um idoso inflamado ganhar 1/3 de força só porque botou um manguito na coxa antes de fazer o exercício. Isso é muita coisa. Isso é você reverter um quadro de sarcopenia, que pode ser revertido junto uma osteopenia, que vai ganhar qualidade de vida e mobilidade, vai dar qualidade de vida e mobilidade, independência para esse idoso. E aí eles observaram também melhora da função endotelial, que é aquela rigidez arterial, né, nas artérias. E a melhora da função endotelial melhora automaticamente a pressão arterial sistólica. Então, esse tipo de treino também me trouxe uma diminuição da pressão arterial. Se é uma pessoa que tem hipertensão e eu passo um treino para ela que reduz a pressão, eu posso diminuir, por exemplo, a dose do remédio que essa pessoa toma, eu posso frear uma piora, eu posso frear uma degradação de vasos sanguíneos dessa pessoa advindos da pressão arterial aumentada. E dependendo do caso, se não for um caso tão grave, eu posso reverter um quadro de hipertensão arterial. Isso é bem relevante para a qualidade de vida e para o resto da velhice de uma pessoa, né? E aí, então, a gente já tinha visto exercícios de academia, bicicleta com restrição de fluxo sanguíneo, e por último, pegaram idosos e botaram eles para andar com a restrição de fluxo sanguíneo na coxa, com o manguito na coxa. Andar. Não, o velho adora andar. Médico adora prescrever caminhada para idoso, não é? Então, bora andar com restrição de fluxo sanguíneo, em vez de só andar
andar sem nada? Será que faz diferença? Só a caminhada, já que a caminhada não é uma grande contração muscular? Bom, eles fizeram 20 minutos de caminhada, 5 dias na semana, por 6 semanas. E o que eles acharam nesse estudo? Aumento de 5% da espessura da coxa, então fazer a circunferência da coxa, que não tinha tantos equipamentos precisos, ultrassom, ressonância, então foi pela circunferência mesmo, por isso que está da coxa, não especificamente de um músculo. Aumento de 5% da coxa, aumento de 6% de massa magra, pelas dobras mesmo, cálculo das dobras. Aumento de força variou entre 12% e 16%, força máxima. Só não houve melhora do VO2. Mas, gente, já que o idoso quer caminhar, se você falar para ele, bota só isso daqui por baixo do short na hora que você for caminhar, e você caminha só 20 minutos, em vez de caminhar 1 hora, que tem idoso que gosta de caminhar, e ter ganho de massa magra de 6% em 6 semanas, é 1% por semana. O quanto eu não sofro para ganhar massa muscular em meses fazendo alguma coisa, sofrendo. Pois é. Então, quais são as conclusões bem interessantes em relação à restrição de fluxo sanguíneo? Resultados expressivos com baixas cargas, como 20, 30% de um RM, e até com caminhada ou com bicicleta, quando nem tem RM para ser calculado aí. Isso pode ser muito interessante para quem tem pouco tempo, para quem tem problema articular e não pode botar muita carga mesmo, para idosos, que pode estar com tudo isso junto, né? Resultados interessantes, mesmo fora dos aparelhos de musculação, como a bicicleta. Melhora da função endotelial, menos rigidez arterial, menor pressão arterial, menor risco de lesão articular, já que a carga vai ser menor, já que uma caminhada tem um risco menor de lesão articular, já que uma bicicleta tem um risco menor de lesão articular do que botar um pesão nas costas do idoso e falar para ele agachar, por exemplo. Qual que é a desvantagem? Eu não sei se vocês já fizeram um treino com oclusão vascular, mas dizem, ele é extremamente desconfortável. O músculo vai inchando e a sensação de queimação, aquela sensação de queimação não passa, não alivia, porque nesses métodos você não tira a restrição de fluxo sanguíneo entre as séries, você só tira no final do exercício. Então, se são 3 séries, são 3 séries com a restrição de fluxo sanguíneo. Tem estudos que fizeram a liberação entre as séries, mas a maioria desses estudos aqui não fizeram. Então, é uma sensação de desconforto por algum tempo, mas que uma hora passa também. Se você é tolerante a esse desconforto, ele não vai ser a pior coisa da sua vida. Mas se for uma pessoa extremamente intolerante, já pode não ser um método tão interessante, tá? E outra preocupação é a precisão dessa restrição de fluxo sanguíneo, tá? E aí, 2 coisas. Uma, se eu não tenho um manguito, que é igual aquele de aferir pressão, que você consegue saber exatamente a quanto você está comprimindo aquele membro, como é que você vai saber se você está causando a restrição suficiente, não está menos, e também não está causando restrição demais, a ponto de causar mais danos do que colher benefícios depois da recuperação muscular, tá? Sem um manguito preciso, é difícil saber essa precisão. E aí, por isso que eu falei do garrote, de pegar um elástico qualquer, a mini band, só amarrar no braço e vambora. Você não tem precisão da restrição de fluxo sanguíneo que você está causando. Se você restringe demais o fluxo sanguíneo, você aumenta a chance da formação de trombos, de coágulos. E aí vem a trombose, a embolia, o AVC. Tá? Então, essa é uma desvantagem do método. Qual que seria uma forma responsável de aplicar esse método e que esses estudos tiveram essa forma responsável? É você ter a máquina, que do próprio Katsu fez essa máquina, que tem a fita ligada a uma máquina que consegue calcular o nível de restrição de fluxo sanguíneo das artérias que você está tentando ocluir ali. Então, eu vou ocluir a 60%, eu vou ocluir a 80%. A máquina consegue ter essa percepção, porque tem os sensores.
Mas você só amarrando um garrote no braço e indo treinar, não consegue ter essa precisão. Então pode tanto causar um desconforto sem ter uma restrição suficiente para ter o benefício, e aí não adianta, porque já que a carga é baixa, se você não tem o outro estímulo suficiente, você não vai ter resultado. E se você restringe demais, você deixa de ter o benefício porque você causa dano maior do que você é capaz de recuperar. Então, essa é uma limitação bem grande desse método. Tem gente que sai amarrando garrote fazendo qualquer coisa? Tem, mas tem os riscos que isso traz também. E aí você não pode prescrever isso para um idoso, por exemplo. Ah, vamos lá, velhinho, deixa eu amarrar um garrote aqui na sua perna e vamos para o leg press. Porque aí sim você tem um risco dessa pessoa morrer com AVC no dia seguinte, por exemplo. Tá? Tinha outra coisa que eu ia falar. Peraí. Falei do garrote, da precisão. Ah, acho que era isso. Acho que eu não lembro mais o que eu ia falar. Tá. Sim, lembrei. Deixa eu desligar aqui a minha apresentação. Lembrei. Olha o fórum. Olha as Teve um estudo que observou, por exemplo, se o nível de desconforto que eu sinto quando eu restringo o fluxo sanguíneo no membro está relacionado com a restrição de fluxo sanguíneo do membro. Tipo assim, quanto mais desconfortável está o aperto aqui, mais restrito está o fluxo sanguíneo, será? Que quanto mais dói, mais está restrito, e aí eu posso medir essa restrição se eu não tenho um aparelho? E esse estudo mostrou que não tem relação, que eu não posso apontar essa relação, que essa relação tem a ver com a acessibilidade da pele, com o material que você usa, que pode puxar os pelinhos ou não, então não dá para medir a restrição pelo sentimento, pela sensação, que não é um método eficiente, tá? Você ia falar alguma coisa, Douglas? Lá dá uma olhadinha lá nas perguntas do chat. Ué, teve pergunta? Ai, meu chat travou, eu não vi, gente, desculpa. Saber o quanto apertar o elástico. Acho que eu acabei de falar. Está muito ou pouco apertado. Então, Adriano, o ideal é você ter o medidor, né? Para saber que tanto você está restringindo do seu fluxo sanguíneo. Só pela sensação de amarrar um garrote, uma band, uma qualquer coisa, não é o método mais preciso de restrição de fluxo sanguíneo. Pois essa era a minha dúvida. Quando você começou a falar, eu fiquei pensando nisso. Como é que eu vou saber se eu estou apertando muito, se eu estou apertando pouco? Porque, realmente, no olhômetro não tem como ver isso. Não tem como ver isso, infelizmente. E aí é a desvantagem do método, né? No Brasil, eu não sei se tem alguma restrição da venda desses produtos. Eu não sei se é proibido, eu realmente não sei. Mas fora, depois você procura na internet, Katsu Training. Você acha, é um aparelho, não é nem aquele aparelho de medir pressão que é da bombinha, não. É um aparelho eletrônico mesmo, que você liga o manguito, a fita que você vai amarrar no braço ou na coxa, e ele infla para você o tanto que tem que ser inflado. Porque como que eu sei que tanto que tem que ser inflado? Sabe quando você vai aferir pressão arterial? Você coloca o manguito, aí você começa a encher, aí chega uma hora que quando você ausculta lá na artéria braquial, você não ouve nada, não tem batimento cardíaco. Significa que está ocluída. E aí, quando você começa a liberar o manguito, vai chegar uma hora que você vai ouvir um tum. Ali eu desocluí, então há o fluxo sanguíneo, mas ele ainda está restrito porque eu estou espremendo as coisas aqui. Então, essa é que é a. E quando você não ouve mais nada, é porque você liberou completamente o fluxo sanguíneo. Então, a porcentagem de restrição vai estar aí entre esses dois tons, quando você solta o ar do negócio. E aí a máquina ela já tem um sensor na fita que ela incha totalmente e vai desinchando até achar um ponto em que eu não estou 100% restrito, e ele costuma ficar entre 80% e 60% de restrição de fluxo sanguíneo, tá? Tá. Tem que ser com a máquina mesmo, não tem jeito não. Professor, é ideal no pedal fazer isso, mas tem um porém, né? Pedal é tipo, vamos supor, uma trilha de 40 quilômetros, dá o quê? 2 horas e meia. Nem Não, pensar? né? Pode ser prejudicial, né? Com certeza.
pode ter a formação de trombo, de coágulos, porque aí é muito tempo para você ficar com fluxo sanguíneo restrito. Lembra que no estudo que usou a bicicleta eram 15 minutos. E lembra também que não é quanto mais melhor. Então, não necessariamente, 15 minutos teve isso de ganho, vou ficar 2 horas então com a perna amarrada, vou ficar um monstro. Não, também não. Corre isso, você ter até uma necrose aí, um negócio ficar meio... você perguntou se esse método é mais resultante em idosos. Eu não sei dizer se é mais resultante em idosos, porque tem a questão do desconforto, né? Tem idoso que não vai suportar esse treino, que vai achar que vai morrer, e se for um idoso com problemas vasculares, no sentido de um idoso que tem varize, um idoso que tem tendência a coágulos, ou que tem aterosclerose, por exemplo, é uma limitação para você aplicar esse método. Porque pode acontecer de uma plaquinha de ateroma se soltar e ir para o cérebro e o idoso ganhar um AVC. Então tem que ter um equilíbrio aí. Mas, o que eu ia falar, que eu lembrei. Tem estudo mostrando com idosos acamados, então tá lá no hospital, não consegue, não tem condições de levantar, fazer um agachamento, andar pelo hospital. Fizeram a restrição na coxa e pediram para a pessoa só contrair a coxa, estender o joelho na cama, deitado. Só fazer uma força isométrica de contração ali do quadríceps e teve resultado. E foi interessante, teve resultado. Então, por exemplo, para uma pessoa acamada, fazer isso é melhor do que não fazer nada. Se você tem resultado, significa que além de você frear a atrofia, a perda, talvez você ainda consiga reverter essa perda que seria esperado para uma pessoa que está acamada. Entendeu? Mas claro que você não vai fazer isso para uma pessoa que acabou de infartar ou que acabou de ter um AVC, que aí são outros 500, né? Mas é um método interessante, inclusive da área hospitalar, né? A pessoa que precisa ganhar, por exemplo, uma pessoa sofreu lesão medular, perdeu um movimento ou perdeu boa parte do movimento e da força das pernas e precisa ganhar rápido força nos membros superiores para empurrar a própria cadeira de rodas, etc. Mas ainda está naquela situação hospitalar, ainda está internado. Se ele usa esse método nos membros superiores e tem um efeito rápido, você pode acelerar a alta dessa pessoa, para que ela seja liberada logo para ir continuar a fisioterapia, o treino que ela pode obter. Entendeu? Então pode ser interessante. E também não é um método para ser feito para o resto da vida, tá, gente? Também não é um método para falar, daqui para frente eu só faço restrição de fluxo sanguíneo e vou ficar grande. Não. Também tem que ter um equilíbrio aí que alternar, né? Uma vez eu faço isso, aí depois eu vou para o GVT, aí depois eu vou para o treino de força. Nunca dá para ser o mesmo método para o resto da vida. Mais alguma pergunta? A Kathleen escreveu aqui sobre usa roupa apertada. A ideia de algumas roupas de compressão é mais ou menos essa, de você causar uma restrição de fluxo sanguíneo, claro que bem menor do que o manguito, mas de você aumentar uma condição de hipóxia ou aumentar uma condição de estresse metabólico e ter um maior ganho muscular com isso. Tá? Então, eu não lembro se já tem uma comprovação, assim, de que vestir uma roupa apertada te faz mais forte, mais rápido. Aí eu tenho que pesquisar, eu não lembro. Mas existe a ideia, né? O marketing... O Zezé de Camargo era para ser o Hulk. Não, mas para o pedal é bem mais confortável a roupa mais apertada. Corta mais o vento, tem esses negócios assim. Não em questão do que estamos falando, né? Mas é mais confortável. Mas aí é